vocês todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Para você que está me acompanhando pelo rádio, aquele abraço especial aqui em todo o Sertão Central, até onde vai as ondas da M840. Para você que está me acompanhando pelo canal 180 ou pelo Brisa Play, um abraço bem fraterno, bem amigo de quem está com você toda semana. Para quem está me acompanhando pelo YouTube, compartilha com todo mundo e aqui a gente vai para todo o Brasil. Como todo Ceará em Pauta, eu costumo trazer para vocês sempre um convidado especial. Porque o Ceará em Pauta é um programa sobre política. O Ceará em Pauta é um programa sobre sociedade, é um programa para as pessoas se informarem, é um programa pedagógico. É um programa de quem tem preocupação com vocês. E é o que eu sempre falo em toda a edição do Ceará em Pauta. Venha ao Ceará em Pauta quem tem compromisso com as pessoas, quem tem preocupação com vocês. E é isso a Sertão TV, é isso o Sistema Maior de Comunicação. Ceará em Pauta desta edição tem a honra de receber o presidente da OAB Sertão Central, doutor Jorge Chagas, e a doutora Clara Petrola, presidente da Comissão Estadual de Direito Eleitoral da OAB Ceará, para que a gente faça um programa informativo, tratando sobre eleições e tratando sobre o mês do advogado, que é uma profissão, ou melhor, que é a profissão que se preocupa de fato com vocês. Doutor Jorge, doutora Clara, sejam muito bem-vindos. E esse aqui é o Ceará em Pauta, isso aqui é a casa de vocês, se sintam muito bem à vontade, doutor. Obrigado, Breno. Mais uma oportunidade da gente estar aqui no Ceará em Pauta. Fico muito feliz pelo convite. Agradecer também a presença da doutora Clara Petrola, que disponibilizou também de estar aqui presente nesse papo, nessa conversa, e eu fico muito feliz. Doutora Clara. Gostaria de agradecer a oportunidade, só fazer uma retificação. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e sou conselheira estadual titular, né, na seção, a OAB Seção Ceará. Então, só para não desmerecer o meu presidente, o doutor Fernandes, né, que muito provavelmente vai estar nos ouvindo. Então, é uma grande honra poder estar aqui compartilhando desse espaço e poder colaborar de alguma forma com a sociedade, através das informações, e ao jovem advogado que, porventura, está nos assistindo, para que ele possa melhor trabalhar, melhor desempenhar e receber, né, esses honorários por um trabalho bem prestado durante as eleições que vão ocorrer agora em 2024. Doutora Clara, doutor Jorge, o Ceará em Pauta, ele é um programa para as pessoas. E é o que eu digo para todo convidado que vem aqui, isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, é uma conversa de calçada sobre sociedade. É aqui onde a gente vai tratar diversos temas de uma forma muito livre, de uma forma muito dinâmica. E aqui vocês podem se sentir à vontade para falar sobre o que vocês quiserem, bem entenderem, porque esse programa é feito para você que está me assistindo agora, meu telespectador, é feito para você que está me ouvindo. E aqui a intenção é descomplicar. A gente está vindo aqui para trazer solução. E falar em trazer solução, queria inicialmente que o doutor Jorge, presidente da OAB Sertão Central, falasse um pouco sobre o mês do advogado. O Ceará em Pauta tem um grande parceiro, que é a OAB. A OAB do Sertão Central se tornou um parceiro do Ceará em Pauta. Digo parceiro porque as duas vezes que a OAB esteve aqui presente, a OAB Sertão Central, foram para trazer informações de excelente qualidade. A primeira foi da prova, o exame de ordem, que em breve vai estar em Quixadá. E agora o doutor Jorge vai falar sobre a programação do mês do advogado, que foi feita para dar protagonismo não só a advogados, mas também a profissionais de outras áreas, para as pessoas, para a sociedade em geral. Doutor, queria que você falasse um pouco sobre o mês do advogado, essa articulação feita da sua presidência. Fica à vontade. Pronto, Breno. A gente está tendo, né, um mês de agosto bem recheado. Começamos logo no dia 2, no começo do mês, com um evento muito bacana, que chamava Recebi Minha Carteira e Agora, que era dirigida à Jovem Advocacia. Foi um evento que veio a comissão da OAB Ceará, que foi muito legal, teve presença de vários advogados em início de carreira, e foi um evento bem gratificante. Depois tivemos um evento sobre direito do trabalho, né, com a Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará também, que veio o doutor Fernando,
e ele lançou um livro também, foi muito legal o evento, que também teve presença de vários advogados. Após isso, tivemos um evento sobre diversidade de gênero, onde teve presente a doutora Michele Meiras, que é a secretária de Estado do Governo Humano, né, doutora Ívida, que é a vice-presidente nacional da OAB Ceará, da Diversidade de Gênero, da Comissão Diversidade de Gênero, e presidente da Comissão Ceará da Diversidade de Gênero. Foi muito bacana, foi a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans, comunidade LGBT, LGBTQIN+, como também políticas públicas para essa comunidade. E após tivemos um domingo um evento da comissão da pessoa com deficiência, que foi um evento não só para advogados, mas também para a sociedade em geral, que foi sobre o autismo infantil, onde tivemos como palestrante pedagogas, psicólogas, pessoas com doutorado, pessoas com mestrado, uma qualificação que nos chamou até a atenção de um tema tão relevante, um tema tão importante, e que foi assim, muito gratificante. Porque além não só a nossa subseção de estar comemorando o mês de agosto, que é o mês do advogado, mas também falar temas sociais é um desafio e importante também. Tanto falar da pessoa com deficiência, como também falar das pessoas, das mulheres trans, né? Dos equipamentos que o Estado tem de proteção, e isso foi muito desafiador. E eu fiquei muito feliz de estar levando essa pauta, de estar levando essa voz e discutindo esses temas que, às vezes, é preciso colocar o dedo da ferida, é preciso colocar essa questão para que a sociedade faça essa discussão. E com muita resistência, né? Eu acredito, de fato, que hoje, para você tratar de temas tão sensíveis, requer muita resistência, e não só da questão das pessoas propriamente ditas, mas também da coragem para o protagonismo, para iniciar. Toda ação social é como se fosse um efeito manada, um efeito dominó. Às vezes, para você encorajar uma pessoa que já tem vontade, basta você dar o pontapé inicial. E esse foi um grande diferencial desses eventos da Semana do Advogado, que engajou, na verdade, foi uma semana social. Engajou muita gente, eu achei bacana. E agora, com o direito eleitoral, né? Sim, e hoje com o direito eleitoral. Eu queria exatamente puxar um pouquinho, porque a OAB Sertão Central tem se demonstrado de vanguarda, e aí colocou essa demanda, e a gente está dando pontapé. Esse é o primeiro curso sobre PJE, Peticionamento Judicial Eletrônico, na área de direito eleitoral, voltado para as eleições, realizado pela Escola Superior da Advocacia, e está começando pelo interior, está começando por Quixeramobim. Então, eu queria ressaltar essa ação, né, da presidência, na pessoa do Dr. Jorge, que se demonstrou a sensibilidade, né, e nos chamou para vir aqui colaborar, para auxiliar esses jovens advogados, ou aqueles mesmos que não são tão jovens, mas que querem adentrar nesse mercado. Então, hoje a gente vai ter um encontro onde a gente vai desmistificar. É para você que nos ouve, né, que é advogado, que quer atuar na eleição, se preparar. Venha estar conosco. É gratuito, é gratuito. Gente, a doutora Clara, ela veio de Fortaleza para cá, veio da OAB Ceará para falar sobre direito eleitoral. E, doutora Clara, para que as pessoas lhe conheçam bem, o Ceará em Pauta já inicia com a pergunta mais difícil que tem no início. Eu queria que você fizesse uma pequena Wikipedia, falasse para o meu telespectador, falasse para o meu ouvinte quem é a doutora Clara Petrógalo. Serei breve, né? Apesar de ser mulher, a gente tem a necessidade de falar um pouco mais do que os homens, isso é cientificamente comprovado. Então, nós temos uma necessidade de 5.000 palavras, mas vou tentar ser breve. Clara Petrógalo, eu sou feitosa também dos Inhamuns, sou Clara Feitosa Petrógalo dos Inhamuns. Tenho muita honra de ser uma advogada vinda do interior e que está na capital. Sou advogada eleitoralista há 20 anos, já advoguei em campanhas municipais,
estaduais e até nacionais. Estou conselheira da OAB em mandato, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral e também participo hoje como membro suplente do Comitê Interseccional Institucional entre a Vice-Governadoria e o TRE, com a OAB, de prevenção à violência de gênero nas eleições. Então, são pautas que são muito caras a mim. Quais são? A advocacia, a valorização da advocacia no interior, a valorização do advogado eleitoralista e a inclusão da mulher na arena política. Acho que eu... Então, para começar a nossa conversa, estreitar os laços sobre essa questão, para além do curso que será ministrado mais tarde, hoje, quinta-feira, no caso, esse programa o curso já vai ter passado, mas que será realizado no polo da Unopar Anhanguera, aqui de Xeramobim, para os alunos de Direito e para quem se interessar, conhecer mais sobre essa questão. E a minha pergunta, doutora Clara, inicialmente, eu queria que você falasse o que as eleições de 2024 têm de diferente em relação às outras eleições dos anos anteriores, mas queria que você me falasse isso no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho estou voltando para o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny, com um piscar de olhos e um balançar de cabeça. Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. Eu tô sabendo. Assine o combo Brisanet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. A Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim, a Cocalco, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, Cocalco Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rap10.
Antigo Cine, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Você que ainda não tem o canal 180, procura o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa, porque só assim você vai desfrutar de um papo bacana, de uma conversa verdadeira, de pessoas que gostam de vocês. Eu sem vocês, eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria da minha vida. Vocês são minha terapia. Ceará em Pauta está recebendo o Dr. Jorge, a doutora Clara. E a pergunta que eu deixei no último bloco, doutora Clara, é que as eleições desse ano, tais como as de 2022, mas de 2024 mais intensas, que são eleições mais viscerais. A eleição municipal é o conhecido da calçada, é uma pessoa que você vê a vida toda, mas a gente teve um acesso, de fato, à informação, mesmo que essa informação seja ou não verdadeira, mas nós temos hoje celular. Meu pai e minha mãe estão no TikTok direto, estão no Facebook, estão no Instagram, e é uma coisa que você não via nas eleições de 2020, que a gente via numa pandemia, muito embora fosse uma eleição quase que toda virtual, mas não víamos numa eleição de 2012, e a gente tem isso nas eleições de 2024. E a pergunta que eu deixei foi como você está vendo uma visão profissional da grande diferença dessas eleições, desse pleito eleitoral de 2024, em distinção aos pleitos eleitorais anteriores? Se você me perguntar, o ponto principal é a grande preocupação com a inteligência artificial. Hoje, né, tanto o TSE como o TRE e a OAB também, a grande preocupação, e a legislação tentou buscar, né, regulamentar isso de forma a evitar a propagação de notícias sabidamente falsas, que a gente chama de fake news. Eu não gosto de trazer muitas palavras americanas, porque aqueles que nos ouvem, né, o que é fake news? São notícias falsas, né, notícias sabidamente falsas, como, por exemplo, circulou na eleição passada que a Terra era plana. Né? Então, nós estamos nos anos 2024, todo mundo sabe que a Terra é redonda, mas circulou notícia que a Terra era plana. Isso é uma notícia sabidamente inverídica. Mas isso pode ferir caluniar alguém, difamar? Não. O que a legislação visa buscar, a legislação eleitoral, é o quê? Prevenir que essa desinformação, que essa notícia falsa venha a influenciar no resultado da eleição, desequilibrando o pleito, fazendo com que, eventualmente, uma mentira, né, falada através das redes sociais, ela tenha um alcance de efetivamente macular e aí de dificultar a opção do eleitor na escolha. Ora, ele vai receber uma notícia pelo WhatsApp dizendo que, eventualmente, o candidato que ele conhece responde a processo ou que ele efetivamente cometeu um crime, que isso nunca existiu. Mas as notícias circulam numa velocidade tão grande que fica difícil, às vezes, para o candidato desmentir uma notícia que é sabidamente falsa. Então, as notícias negativas, elas são proibidas. Caso você receba nas suas redes sociais uma notícia, antes de compartilhar, verifique a fonte, verifique se essa notícia é verdadeira, porque o eleitor, ele é responsável também, tá? Pelo compartilhamento dessa notícia. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, ao receber a notícia, verificar. Se ela está falando mal de alguém, acende primeiro o alerta. Porque notícias negativas, elas não devem ser propagadas, nem muito menos impulsionadas. E a questão da notícia sabidamente inverídica.
né? Que aí criam-se matérias, a inteligência artificial ela é capaz, inclusive, de replicar sua voz ou replicar sua imagem, fazer o movimento de voz. Então, é muito importante que o cidadão, aquele que nos escuta, ele fique atento, né? E não compartilhe notícias que ele, inicialmente, já veja que possa ter um condão, possa ter o viés de... meio que se colocar no lugar da pessoa. Será que se falassem isso de mim, eu iria ficar incomodado? Será que ia doer em mim? Então, eu acho que para aquele que nos escuta, seria a forma de melhor avaliar seria essa. Doutora, nessas eleições, principalmente nessas eleições, e agora eu vou estreitar o fio ao estado do Ceará. O estado do Ceará é um estado grande, mas tem vários municípios pequenos. E hoje, a doutora falou inteligência artificial, falou da disseminação de fake news, e hoje é muito fácil você caluniar ou difamar uma pessoa muito próxima de você. Porque em municípios que têm 6 mil habitantes, que têm 16 mil habitantes, que têm 11 mil habitantes, a cidade é pequena. Então, se todo mundo sabe, e eventualmente pode se encontrar o suspeito de ter feito disseminado alguma notícia falsa. E hoje o OAB tem adotado uma postura pedagógica em relação a reprimir esse caso, ou melhor, a prevenir esses casos antes que tenha uma repressão. Quais são os principais instrumentos que a Comissão de Direito Eleitoral da OAB está se utilizando para justamente prevenir que isso aconteça nos municípios do estado do Ceará? A melhor forma que eu vejo é através da informação, né, e a educação, né? Então, a gente fez vários encontros durante os meses de abril, maio e junho, né, onde a comissão, com vários membros, a gente compartilhou esse conhecimento com advogados, com a sociedade em geral. O primeiro ponto é a informação, porque para que todos tenham acesso. O segundo ponto é que a gente também divulga os meios pelos quais eles podem denunciar. Então, existe hoje ferramentas através do Tribunal Superior Eleitoral, o Pardal, onde você pode denunciar propaganda irregular. Você tem também canais telefônicos onde você pode ligar para que você denuncie uma violência que esteja acontecendo, mas para as fake news, certo? Você vai ter que realmente buscar as delegacias, os pontos para denunciar, porque a OAB em si ela não tem como recepcionar essas demandas em relação às notícias sabidamente falsas, porque são crimes. Então, a gente precisa levar para aqueles que podem efetivamente investigar de onde veio, qual é o IP, né, de onde partiu essa informação. E aí tem as delegacias que são especializadas em crimes cibernéticos. Nessa questão, doutora, eu falei, às vezes, quando se passa parte dessa notícia falsa de um eleitor, de um desafeto político que ocorre ali. Mas é mais grave quando está partindo do agente político, quando está partindo do candidato, quando está partindo dos diretórios partidários, como uma forma de ataque direto ao candidato de oposição. O que é algo muito grave. Hoje, para uma pessoa acreditar que realmente vincular aquela informação, e eu falo porque eu já vi em municípios pequenos vinculação de informações de que o candidato A agredia a esposa e por aí não se deve votar no candidato porque ele agrediu a esposa dele, que é o da cidade pequena. Aí, nesse né? ponto, aí a representação junto ao TRE, junto à zona, entendeu? Então, como a gente está no pleito municipal, é a zona responsável, a representação do ofendido, entendeu? Estou conseguindo entender. E quanto à constituição do advogado eleitoral para o ato? Porque, assim, a atuação jurídica no momento eleitoral, ela é tida com não tanta importância pela maioria dos profissionais. Isso assim, é um problema diagnóstico meu, quem está dizendo sou eu, dos profissionais da advocacia, de não procurar essa qualificação no direito eleitoral por causa dos períodos eleitorais, que são de 2 a 2 anos, são sazonais, e são mais intensos
nas eleições municipais, que são a cada 4 anos. Mas a gente se depara com inúmeras situações que se precisa da atuação desse advogado eleitoral. Então, para esse tipo de caso, para esses fatos que acontecem, e não são fatos isolados, o município vai desde eu vi um absurdo em um município pequenininho, próximo da minha cidade, que surgiu uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver, mas eu vi na eleição presidencial, que era vincular a imagem de um candidato ao ateísmo, porque o município era muito religioso. Eu não voto no candidato até porque o município é religioso e você não deve votar nesse candidato. E para a senhorinha que está vendo isso pelo Facebook, ela não, fulano não acredita em Deus, não vou votar no fulano. Como se dá a atuação jurídica nesse período, a importância da constituição do advogado eleitoral para isso? É muito importante a sua pergunta. Eu acho que vai até surgir demandas para os outros blocos. Por quê? Hoje o processo de candidatura, ele é via processo judicial eletrônico. Então eu não tenho como ser candidato ou estar no pleito eleitoral sem estar acompanhado de um advogado para estar fazendo esse peticionamento eletrônico. Então, o candidato, ao se disponibilizar, ao ir para a convenção, ser escolhido e registrada a candidatura, ele já fica com um processo, que é o processo de registro de candidatura. Além do registro de candidatura, ele tem um registro do DRAP, que é exatamente o demonstrativo dos atos partidários, que fica lá, são 2 processos. E eles perguntam normalmente, olha, está aguardando o julgamento. Porque são processos administrativos, mas que são classificados judicialmente. E você tem um terceiro processo, que é o processo de prestação de contas. Então, todo candidato que se disponha a ser, vereador ou candidato a vice ou prefeito majoritário, ele precisa de uma assessoria jurídica habilitada, competente. Por quê? Porque eu não posso tratar de forma generalista. Os prazos no direito eleitoral, e principalmente depois do dia 15 de agosto, eles são perentórios, eles não se interrompem, para não falar difícil para quem nos ouve. Então, não existe dia útil, são todos os dias. Então, e sábado, domingo, feriado, não existe. Os prazos não se interrompem. Então, às vezes, o advogado que não atua no direito eleitoral, ele vem para atuar e ele diz... não houve a publicação no Diário de Justiça. Não existe isso no direito eleitoral. Ele é publicado via mural eletrônico. Então, se o advogado ficar esperando a intimação via DJE, via Diário de Justiça, ele vai perder prazo. E o que o advogado está lidando é com um bem muito precioso, que é a elegibilidade do candidato. Então, se eventualmente o advogado que está atuando, ele perdeu um prazo, e esse prazo for uma prestação de contas, ele pode eventualmente ficar com o candidato inelegível por 4 anos, sem quitação eleitoral, sem poder tirar o passaporte, sem poder assumir um concurso público, sem poder fazer um empréstimo em banco, e com a suspensão dos seus direitos políticos por 4 ou 8 anos, porque nas eleições de Senado, como o mandato são de 8 anos, então a inelegibilidade, a falta de quitação é pelo período do mandato. Então, se for candidato a Senado e ficar sem quitação, ele fica 8 anos com os seus direitos políticos suspensos. Então, você, advogado que pretende atuar, capacite-se. Não quero assustar, mas é importante que o jovem advogado ele se capacite. Mas é um cuidado que se deve ter, porque a maioria dos municípios tem a sua assessoria jurídica e a maioria dos candidatos, dos pré-candidatos, principalmente em cidades pequenas, às vezes é o fulano do interior X, que é um agricultor muito engajado, mas ele não tem conhecimento jurídico, ele só quer ser candidato. Então, quem vai ter que tomar de conta é o advogado do grupo político, o advogado do partido dele. E se ele não for, ele pode prejudicar essa candidatura desse senhor. Que é o que acontece, né, geralmente. E eu acho que a gente pode, inclusive, deixar para o próximo bloco a questão das candidaturas fictícias, as candidaturas laranjas, que são temas muito relevantes e que têm impactado, inclusive, caçando mandatos de todo o DRAP. Então, quando eu tenho uma candidata fictícia, ela prejudica não só ela, cai todo mundo que está candidato com ela. Isso é muito interessante. Eu acho que é algo que realmente a gente tem que ver no nosso próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com mais um bloco do programa Ceará em Pauta.
Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Maratonar filmes e séries? Então garanta já esse combo dos sonhos na sua casa. Nós sempre sonhamos com isso. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Você está grávida. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180, também pelas ondas da AM 840 Campo Maior. Reforçando, você que não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa. O Ceará em Pauta está recebendo a doutora Clara, o doutor Jorge. Doutora Clara, no último bloco, a doutora falou sobre a questão das candidaturas laranjas. E em cidades do interior, isso do interior do Brasil como um todo, é algo que, infelizmente, é muito comum de se acontecer. Eu queria que a senhora dissertasse mais sobre essa questão das candidaturas fantasmas, para que você, meu telespectador, para que você, meu querido ouvinte, não caia nessa cilada. E para as mulheres também. Eu queria falar para as mulheres que eventualmente sejam convidadas a participarem do pleito, com aquela famosa frase, eu preciso de você para ajudar o partido, certo? Não aceitem, né? Por quê? Porque hoje o TSE já mandou um recado muito claro, né? Então a gente tem uma súmula, tem resolução, tudo falando o que é uma candidatura fictícia, né? E o que é uma candidatura fictícia, uma candidatura laranja? É uma candidatura que não é para valer, né? É uma candidatura que é só para constar, porque a gente tem uma cota de gênero que é mínima, de 30%. E mesmo sendo tão pequena, a gente às vezes tem dificuldade por conta de uma frase que é um tanto quanto infeliz, de que mulher não gosta de participar de política, né? E eu tô aqui no meio de dois homens e eu posso falar para vocês que eu sou a mais apaixonada de todos aqui por política. Por que eu não sou candidata, né? Aí você vai me perguntar, porque eu não tenho no meu ânimos talvez a coragem e a disponibilidade de concorrer, porque é difícil. Então, eu quero também deixar aqui o recado para que todas as mulheres que estão disputando a minha admiração pela sua coragem, porque não é difícil, existe muita violência. Mas vamos voltar para a questão para que eu não me perca, porque é um tema muito palpitante. As candidaturas fictícias, e aí eu quero deixar, é como se fosse um jogo de futebol, tá? Eu tenho numa partida no campo de futebol. Doutor Jorge, o senhor gosta de futebol? Gosto. Pronto. Então, num jogo de futebol, você tem 10 jogadores e um goleiro. Não é isso? Estou falando besteira? Não, porque a mulher falando de futebol pode falar besteira. Então, vamos dizer que o meu atacante
sentou no banco reserva e eu não vi. Você acha isso razoável? É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu me candidato, aí vamos imaginar que sejam 11 pessoas num campo de futebol. Eu preciso que essas 11 pessoas estejam agindo onde elas devem agir, da forma que elas devem se comportar, jogando. Quando eu tenho alguém que sai do jogo, eu preciso saber por que está saindo do jogo. É porque se contundiu, aí eu faço o quê? Eu faço uma alternância. Sai um que está no banco e eu substituo. Da mesma forma na arena política. Eu não posso ter uma pessoa que está lá sem jogar. Porque quem está sem jogar está fraudando o sistema. E não existe mais benesse para a questão da fraude. Então, se uma mulher desistir ou não participar do jogo, ela vai prejudicar todos os outros 10 que estão jogando. Então, não há mais como, e com a internet, com toda a fiscalização, já existem inclusive empresas desenvolvendo sistemas que vão fazer análises prévias, né? Eles até criaram nomes, espremedor de laranjas, para exatamente assim, fazendo uma alusão à questão da candidatura fictícia. Não vai passar. Então, assim, a gente tem situações onde, às vezes, o marido está concorrendo e a esposa também está concorrendo. Isso é um indício, como é que um casal, ambos estão... É possível? É possível, mas o juiz eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ele já vai olhar. Opa, peraí, ainda, por que não unir as forças para eleger um? Vão tentar eleger 2? Tem capital político para isso? Ou então mãe e filho... E aí, às vezes, muitas das vezes, você vê a mulher, a mãe, pedindo voto para o filho, pedindo voto para outra pessoa, mas não pede para si. Então, é preciso que a candidata tenha gastos, ela tenha campanha na rua, ela efetivamente faça uma campanha na internet, para que ela não seja considerada fictícia. E como ocorre o processo de denúncia no eventual suspeita de candidatura laranja? Pode acontecer desde do resultado, pela votação ínfima, porque aí os critérios eles foram elaborados. Não realização de gastos, votação ínfima, certo? E ausência de propaganda, quer seja na internet, ou realização de santinhos, ou adesivos, ausência total disso. Então, eu tenho votação 0, ou votação ínfima, certo? O que seria ínfima? Aí vai ser o proporcional, porque eventualmente a candidata pode ter adoecido, e aí ela não... Tudo vai ser uma questão caso a caso. Mas esses 3 indícios, ausência de propaganda, a votação ínfima e a ausência de gastos, já está na peneira de que é uma candidatura fictícia. Então, digamos que um partido X conseguiu eleger pelo quociente eleitoral ali 2 vereadores. E desses 2 vereadores que foram eleitos pelo quociente eleitoral, eu identifiquei no partido, em todos os filiados, uma candidatura laranja ou 2 candidaturas laranjas. Identifiquei que estava candidata a filha não, o marido, o esposo de um candidato. No DRAP, né? Que é esse, ou uma sobrinha que fazia parte, teve essa votação ínfima. Não fez gastos. Não fez gasto, ninguém identificou material de campanha. A denúncia e a eventual condenação derruba as 2 vagas do partido? Derruba todo mundo. Inclusive quem ficou com suplente, todos os votos são anulados. Todos os votos são anulados. Inclusive a gente já teve aqui recentemente a primeira eleição proporcional no estado do Ceará. Foi um caso, um leading case, né? Um caso assim, bem emblemático, que foi o quê? Eleições suplementares para vereadores. Porque todos os vereadores acabaram sendo... houve fraude em vários DRAPs. E aí precisou refazer a eleição. Então, a gente já teve esse caso aqui no Ceará. Então, é muito sério. Existiu até uma tentativa de uma tese
mas que nesse momento não está sendo a jurisprudência do TSE, ela é cambiante, ela muda muito, e às vezes até isso deixa o nosso ouvinte dizer assim, mas como é que podia na eleição passada, né? Você não pode, mudou. E realmente a jurisprudência, a legislação, ela é muito variante. Mas nesse aspecto, ela está solidificada no sentido de que, mesmo que você tenha uma mulher eleita nessa situação, se adveio de uma fraude, ela maculou o processo. E eu te digo mais, a legislação avançou a um ponto de que o presidente do partido, que é quem subscreve, quem envia os dados da informação, ele também vai ficar inelegível. Não somente cai, perde o mandato, mas também é aplicada a sanção de inelegibilidade. Para os candidatos, todos, aqueles que incorreram na fraude, e para o presidente do partido. Como a doutora bem falou, é um tema muito palpitante. E, na minha interpretação, essa ação, mesmo que você se aproveitar, até muitas vezes, da ignorância de algumas pessoas, da falta de informação, e que a gente vê nas candidaturas de mulheres, isso dá para se identificar como uma espécie de violência política, né? De violência de gênero voltada à política, porque você se aproveitar da vulnerabilidade de alguém para se utilizar para o benefício partidário, para eleger alguém que é completamente alheio, às vezes ela não sabe nem quem é. Isso ela não sabe nem que é candidata. Sim. E isso acaba sendo uma violência política de gênero, não acaba? Sim, sem sombra de dúvida. Eu queria até, assim, é um caso que foi bastante noticiado, e aqui eu não estou faltando com... Mas a gente teve recentemente um julgamento do TRE, onde 4 candidaturas do partido do PL foram exatamente consideradas com a configuração de uma candidatura fictícia, e esses mandatos estão a serem julgados no TSE, e pela forma como o TSE tem conduzido, pode ser que haja uma cassação e, eventualmente, 2 mulheres vão ser cassadas, que foi o caso do PL aqui no Ceará. Que é a situação de a pessoa que denunciou, ela disse, olha, eu não compareci à convenção, eu não coloquei o meu nome à disposição e eu não concorri. E todo o caso ele versa sobre isso. Mas nós também temos outra situação que eu gostaria de pontuar para quem nos assiste. É que, eventualmente, pode acontecer que, durante o pleito, haja um convencimento por parte de uma oposição e vamos criar uma situação hipotética. Eu sou candidato e o Jorge conversa comigo e diz, olha, Clara, eu queria muito que você desistisse. Mas esse assédio que possa acontecer, ele é crime, tá? Tentar manipular para que a outra desista e a candidatura que não era fictícia venha a sê-lo, ela também é passível de ser penalizada. É uma coisa que a gente diz, será que pode? O ser humano ele é muito criativo. Olha, eu vou te remunerar para você desistir, para você fazer de conta que está fazendo campanha e não realmente não fazer mais. Será que pode acontecer? Não sei. A gente vai se deparar com essa situação agora e vai ser analisado. Mas o que é que o partido político pode fazer? Que é um ponto que eu venho ressaltando nos encontros. É que o partido, quando ele perceba que a candidata ou o candidato estão fazendo corpo mole, ele assume a responsabilidade. Chame o candidato. Amigo, venha cá. Amiga, venha cá. Você não é candidata, não? Pois renuncie. E aí, o partido vai se eximir de tal que eu não estou me beneficiando para essa candidatura fictícia, não. Eu percebi que era fictícia, eu adotei a postura. Eu adotei o que era necessário. Porque aí eu não tenho culpa em não ter vigiado e não ter, escolhido bem. Eu escolhi bem, mas aí eu não vigiei. Então, é aquela coisa do culpa em vigilando e a culpa em elegendo, né? Então, assim, que a gente está falando agora foi platina, né, doutor Jorge? Vamos evitar aqui para o nosso telespectador. Mas ele, nesse sentido, e voltando, fazendo essa casada e falando sobre a atuação do advogado, da questão da remuneração,
tanto dos advogados como de contadores, que são imprescindíveis nesse momento de campanha, de constituição, de formação de partido, de acompanhamento político, porque passa a eleição, o advogado, em tese, ainda fica com a responsabilidade do agente político. Em tese não, ele é responsável. Responsável diretamente pelo político, mas queria que a doutora falasse melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Então sai daí, daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do programa Ceará em Pauta. Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. É, eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Sabe que eu te esqueci, mas haverá sinais. Canudos FM 106,7. Aqui fica. A coisa mais importante que temos na vida é a nossa saúde. E muita gente ainda não se deu conta o quanto é importante investir num plano de saúde. Eu e minha família somos Unimed Ceará. E eu digo mais, plano de saúde não é só para a família não, viu? Se você tem uma empresa, é seu papel cuidar de todos que trabalham com você. Pense nisso. Quando falamos em economia de água, não é disso que estamos falando. Pera aí, também não é assim, né? Tem um pingo de consciência. Nem mais nem menos, tem que ser, o essencial. Tome banhos curtos. Essa água poderia encher 540 copos pequenos. Fecha a torneira, rapaz. A água da louça é igual a 234 garrafinhas médias. Reduzir, respeitar, economizar. Sem desperdício, protegemos o futuro da água no Ceará. CAGES e Governo do Estado. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Para você que ainda não tem a Sertão TV Ceará, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para sua casa. Para você que está me ouvindo aí pelas ondas da M840, para todo o Sertão Central, um abraço enorme, um beijo no coração de vocês. Para você que está me assistindo pelo YouTube, compartilhe com a geral. Esse aqui é o Sistema Maior de Comunicação. Traz uma programação de extrema qualidade, com muita responsabilidade, com muito zelo e o mais importante, em pessoal. Em pessoalidade você vai encontrar aqui, porque aqui nós não temos amarras. Ceará em Pauta está recebendo o doutor Claro, o doutor Jorge, e a gente parou no último bloco, doutora e doutor Jorge, em um ponto importantíssimo, que é a questão da atuação do advogado e, mais importante, na remuneração também dos advogados e de quem atua nas assessorias de eleições, porque Dr. Jorge lida muito com isso por ser presidente do OAB Sertão Central, doutora Clara já lidou e continua lidando com isso, não só por ser conselheira, mas também por ser advogada, e tenho lidado muito com isso porque sou professor, sou advogado também e sou seu comunicador, estou aqui com você toda semana.
sobre a atuação que o pessoal pensa que a gente tem que atuar de forma gratuita muitas vezes. E é o nosso pão de cada dia, né? A advocacia é o que leva o pão para a nossa mesa, é o que põe gasolina no nosso carro, é o que alimenta os nossos filhos. E as pessoas precisam compreender que também é um serviço. E esse serviço merece e deve ser remunerado, como todo e qualquer serviço, dado a importância dele em alto grau nessas circunstâncias. Eu queria que os doutores falassem sobre essa questão da remuneração da advocacia, principalmente nesse período eleitoral. Isso é uma preocupação que a gente tem muito na subseção, como também na advocacia em geral, né? O advogado ele tem que ser bem remunerado, né? O advogado ele não pode ter uma remuneração vil. E o advogado eleitoral, muito menos, né? Porque é proibido, é vedado por lei que o advogado eleitoral ele faça qualquer tipo de trabalho de forma gratuita. Então, essa semana mesmo, a gente teve uma reunião com o juiz da 23ª Vara Federal sobre a questão dos honorários, né? Teve várias denúncias no sentido que alguns advogados estavam cobrando a mais, mas, na verdade, o advogado estava cobrando dentro da tabela da OAB. Né? A tabela da OAB é UAD, a unidade do advogado. Então, dentro do previdenciário, uma aposentadoria por idade, 60 UAD, dá aproximadamente R$ 9.500. E o juiz sempre queria fazer o destaque dos 30%. Então, essa reunião foi muito importante, apesar do juiz não ter mudado a opinião dele, mas ele falou que entre cliente e advogado não iria se meter, que ele continuaria fazendo o destaque dos 30%, mas que o advogado juntasse a procuração nos autos e ele cobrasse por fora a remuneração dentro da tabela da OAB. Então, isso foi uma conquista muito importante para os advogados do Sertão Central. E quanto ao advogado eleitoral, também esse que tem que ser bem remunerado mesmo, apesar de ser uma questão sancional à eleição, mas os processos continuam, né, doutora? E continua o trabalho do advogado. Então, o advogado, ele é essencial à dignidade da justiça, ele tem que ser bem remunerado, e isso é uma das coisas que a OAB mais se preocupa, realmente com a remuneração do advogado. Eu queria salientar um ponto que, às vezes, os candidatos ou partidos, por desconhecimento, eu acredito, eles sempre colocam, mas eu tenho um limite de teto de gastos muito pequeno, né? Como é que eu vou remunerar o advogado? Gente, os gastos, as despesas com consultoria e advocacia e honorários contábeis, eles não influenciam, eles não abatem o teto de gastos da campanha de vereador proporcional ou majoritário. O que você está querendo dizer com isso? É que os gastos, por exemplo, você tem municípios que o gasto que o vereador pode realizar são de R$30 mil. Eu posso pagar 10 mil para o advogado? Pode. Você vai informar, mas não vai abater do seu limite de teto de gastos. Você vai gastar os seus 30 mil com ativista, com carro, com sonorização, com panfleto, adesivo e com 10 mil do advogado. Como é que você vai fazer esse pagamento? Ele pode ser feito através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o famoso FEFEC, ele pode ser pago com fundo partidário, ele pode ser pago através da conta Outras Doações e ele pode, inclusive, não passar pela conta do candidato. Ele pode ser pago diretamente ao advogado. Como? Através do contrato, através da nota fiscal. Então, eu faço o contrato, por exemplo, se o doutor Jorge quisesse pagar, você fosse candidato, quisesse pagar a mim para que eu seja sua advogada, faz o contrato e no contrato fica especificado. Olha, estou pagando a doutora Clara a tabela da OAB no valor de tantos reais para assessoramento e o pagamento vai se dar através da conta bancária dela ou se eu tiver uma conta PJ, um CNPJ, um impessoal, ou seja, sócia, vai ficar lá explicitado. Você faz apenas um informe para a Justiça Eleitoral. Então, não tem essa justificativa de que o candidato não pode gastar com advogado. Não afeta o limite de teto de gastos dele. Então, essa é a primeira coisa. E os honorários contábeis também. Então,
essa premissa de que eu não posso pagar porque eu tenho que pagar R$100, R$200, não acreditem. Isso não pode prevalecer. Existe vedação da advocacia pro bono nas eleições. Então, você, jovem advogado, você, advogado mais experiente, que não detém esse conhecimento, procure a Comissão de Direito Eleitoral local ou a estadual, e a gente está aqui preparado para... A gente já andou pelo estado do Ceará inteiro divulgando essas informações, mas a gente reitera aos partidos políticos também. Eu não posso fazer a prestação de contas para o partido político que não teve movimentação e não cobrar por isso, tá? Eu não posso juntar minha procuração lá. Ah, mas foi só uma regularização por uma omissão na prestação de contas. Mas você fez a juntada e você está responsável por esse processo. Emita a nota fiscal e no ano seguinte o partido vai ter que te remunerar por isso. Não pode ficar como uma advocacia pro bono, tá? Então, assim, perpassa por um momento de educação, certo? De informação. Então, a gente precisa informar os partidos. Eu me comprometo, inclusive, enquanto ainda vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral, a fazer essas visitas, porque a gente precisa realmente que eles entendam que não é porque o advogado seja mercenário não, é porque ele não pode fazer de graça, porque senão ele vai estar depois respondendo em processo de infração ética. Disciplina. E enquanto conselheiro, enquanto presidente de subseção, para a gente é muito ruim julgar um processo de infração ética por aviltamento da profissão. Né? Então, você, colega, você, sociedade, que acha... e outra coisa, os honorários, as pessoas às vezes olham para o montante, eu digo, olha, lembre-se que você está me pagando para atuar, às vezes por 2 ou 3 anos. Divida esse valor por 24, 36 meses, às vezes não fica nenhum valor de R$200 mensal, quando você coloca o valor dos honorários diluídos pelo tempo de atuação. E quando a gente recebe, às vezes, os honorários de causas, né, os magistrados, mas é um absurdo. Eles não olham que, às vezes, a gente atuou num processo, eu tenho poucos processos previdenciários, mas eu tenho um que está desde 2019. E eu estou agora... Com ética, com o seu que já foi para o tribunal, para o TRF, subiu 2 vezes, e eu não recebi ainda 1 centavo disso. Já foi implementado de forma muito rápida, mas é uma pessoa que tem uma condição financeira, né? E eu acordei, eu disse, não, quando for finalizado, os honorários vão ser deduzidos ao final. Então, ao final, depois de tantos anos, vai ser um valor mais alto, mas eles não observam a quantidade de anos que eu fiquei sem receber nada. Então, é algo que a gente precisa pensar também. Se estivesse me pagando mensalmente, seria um valor pequeno. Né? Então, os honorários, eles são devidos. E outra coisa interessante, a gente tem uma tabela, né? Tem uma tabela. Tem a tabela para o advogado eleitoral, previdenciarista, o advogado de família, lá está tudo discriminado. E a tabela é o mínimo do que o advogado pode cobrar. Né? Outra coisa importante que a doutora Clara falou é que, principalmente o advogado eleitoral, de dizer assim, trabalhe para mim que quando eu for eleito, né, eu lhe pago. Né? Então não caia dessa, advogado. Os honorários têm que ser pagos, têm que ser cobrados, e não pode ser aviltado de jeito nenhum. É muito importante que o advogado realmente seja muito bem remunerado pelo trabalho dele. Doutora Clara, doutor Jorge, queria aqui ressaltar, estender, ou melhor, os agradecimentos não só do Ceará em Pauta, mas da Sertão TV, a vocês, por terem vindo aqui no Ceará em Pauta, por ter se doado neste momento de comunicação, de estar perto das pessoas. O Ceará em Pauta ele é um programa feito para o povo, é um programa para as pessoas, e as pessoas precisam entender quem é que vai representar elas, como vai representar elas, se podem representar elas. E para além do programa, para além da comunicação, esse programa ele é muito pedagógico, porque aí onde vocês estão sentados já tiveram deputados, já tiveram prefeitos, vereadores, secretários, superintendentes de entidades, justamente para que, sentado nessa cadeira, eles sejam igual o meu ouvinte que está deitado na rede, que está deitado na cama, que está sentado em uma cadeira, para mostrar que no final nós somos pessoas, nós estamos aqui para as pessoas. Eu sempre tenho o costume de dizer que, eu até falei numa cerimônia da OAB, doutor Jorge, que eu com o microfone sou um perigo.
Mas, graças a Deus, eu tive 3 dons que posso, né, dizer que são meus. Um é a comunicação para estar falando com as pessoas, outro direito para estar cuidando das pessoas e outra política para estar perto das pessoas, porque por mim tinha campanha eleitoral todo ano, tinha política todo ano, e eu deixo aqui o espaço aberto para que vocês façam suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né, a presença da doutora Clara também aqui com a gente. Queria convidar os advogados, os estudantes de direito hoje para se fazerem presente na Unopar. É uma parceria com o Dr. Marcos Vinícius, que é o diretor do curso de Direito. Vai ser um evento muito importante, né? E como peticionar dentro do sistema PJE, petições eleitorais, eu acho que é imperdível realmente esse curso. Queria também convidar os advogados para se fazerem presente domingo agora, depois de amanhã, que a gente vai ter a nossa corrida da OAB Sertão Central, que faz parte do nosso calendário, e a nossa corrida está muito bonita, muito bem organizada, já estamos com 185 inscritos, vai fechar as ruas, temos a FADAT como patrocinadores, então foi assim, uma organização muito bonita que a gente está fazendo na nossa subseção. Está com 4 meses que eu assumi a presidência. Nesse pouco tempo eu tenho movimentado bastante a subseção. O mês de agosto foi um mês recheado realmente de eventos, né? A nossa corrida também faz parte do calendário. E estou aqui para agradecer, para convidar os advogados para se fazer presente nesse evento, que a doutora Clara vai palestrar. E eu fiquei muito feliz com o convite, tá bom? Diga-se de passagem, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, Dr. Jorge é um advogado aqui de Quixeramobim, presidente do OAB Sertão Central, está à frente de todos os advogados aqui do Sertão Central, e demonstrou muita preocupação com essa edição do Ceará em Pauta. Dr. Jorge foi a principal ponte para que a doutora Clara estivesse aqui hoje comigo, demonstrando essa preocupação, levando a advocacia não só com o fim de advogar propriamente dito, mas com essa finalidade de estar aqui informando para vocês. Então, eu lhe agradeço de coração, doutor Jorge, por essa parceria que você tem com a gente, com o Ceará em Pauta, com a Sertão TV, e essa aqui também é a sua casa, doutora Clara. Eu queria agradecer e eu queria deixar uma mensagem para os advogados. Eu sei que as eleições municipais, elas são muito polarizadas e elas tendem a ser muito à flor da pele, mas que a gente não se esqueça que a relação entre colegas deve ser de urbanidade e que as eleições elas passam e a ciranda da vida, ela nos mostra que às vezes a gente está por cima, a gente às vezes cai, então assim, a gente não pode jamais travar no relacionamento entre advogados, batalhas que sejam pessoais. A gente tem que defender os direitos e as vontades dos nossos constituintes, né? Os nossos candidatos, mas sem adentrar na esfera pessoal. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, além da gratidão, né, de ser tão bem recepcionada e falar do meu carinho por essa cidade que é o Quixeramobim. Doutora Clara, doutor Jorge, novamente digo que isso aqui é a casa de vocês, Ceará em Pauta é a casa de vocês, esse espaço vai estar sempre aberto para que vocês possam vir e você possa conversar com o meu público. A vocês, meu abraço mais que especial. Não poderia deixar de levar esse programa, embora a gente tenha abordado muito a temática do direito, mas deixar uma homenagem, eu acho que é no mínimo a responsabilidade de qualquer comunicador, talvez até de uma rádio que tenha uma cidade de 6, 5 mil habitantes, em qualquer sistema de comunicação, oferecer o programa em homenagem claramente ao Silvio Santos. Silvio Santos foi o maior comunicador da TV brasileira, não um dos maiores, o maior comunicador da TV brasileira, e trouxe para nós comunicadores, essa nova geração de comunicadores, principalmente nós que existimos aqui na TV, uma responsabilidade muito grande, a de estar com vocês, a de servir vocês. Eu tenho o costume de sempre falar que comunicar é um dom e falar com as pessoas é muito bom. Estar perto das pessoas é muito bom porque a comunicação ela resolve todos os problemas. Uma comunicação mal feita se torna uma comunicação maldita. E a responsabilidade de comunicar, a responsabilidade de estar na casa de vocês todos os dias também se devo, é claro, que eu cresci vendo o Silvio Santos, a essa inspiração. Então fica aqui essa edição
do Ceará em Pauta, em homenagem ao Silvio Santos. Aguardo vocês na próxima semana. E esse aqui foi o Ceará em Pauta. Um abração, tchau, tchau.